E se uma parte enorme de quem nós somos não estivesse, na verdade, no nosso cérebro? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que muda bastante a nossa visão sobre o que nos define como seres sociais. Imagina só, e se a vida social de alguém fosse moldada não apenas pelo cérebro, mas pelo intestino? Parece estranho, né? Mas vamos mergulhar na ciência que mostra como trilhões de micróbios dentro de nós podem influenciar com quem nos conectamos e por quê. Ok, para a gente começar a entender isso, precisamos falar sobre o eixo intestino-cérebro. Pensa nisso como se fosse uma supervia de comunicação de mão dupla. Sinais estão o tempo todo viajando do intestino para o cérebro e de volta, usando hormônios, o sistema imunológico e o sistema nervoso. É basicamente uma conversa constante que molda tudo, desde o nosso humor até como estamos descobrindo o nosso comportamento social. Mas como os cientistas sequer começaram a desconfiar dessa ligação? Bom, as primeiras pistas, bem surpreendentes, vieram de um lugar super controlado, o laboratório. A primeira grande evidência veio de roedores chamados livres de germes. Basicamente, eles nasceram sem nenhum micróbio no intestino. E o que se notou foi que, em comparação com roedores normais, esses animais estéreis eram bem menos sociais. Interagiam menos, hesitavam em conhecer outros. Isso foi um sinal claro de que os micróbios não são só passageiros, eles são peças fundamentais no desenvolvimento do comportamento social. E parece que o momento em que isso acontece é crucial. Existe uma janela de tempo crítica, bem no comecinho da vida. Se nesse período houver, por exemplo, exposição a antibióticos, o microbioma intestinal pode ser alterado, e isso, por sua vez, afeta como o cérebro se desenvolve. Um dos efeitos é diminuir os receptores de ocitocina, que é o famoso hormônio do vínculo. O resultado? Efeitos que duram a vida toda no comportamento social. É uma verdadeira reação em cadeia que começa lá no intestino. Mas como é que essa conversa acontece, na prática? Existem pelo menos 3 canais principais. Primeiro, a resposta ao estresse. O microbioma ajuda a regular o que a gente chama de eixo HPA, que é tipo o termostato de estresse do corpo. Segundo, o sistema imunológico. Os micróbios meio que treinam as células de defesa que podem viajar até o cérebro e dar uns petacos por lá. E por último, mensageiros químicos. Os micróbios produzem moléculas minúsculas que caem na corrente sanguínea e podem afetar diretamente as células cerebrais. Certo, o laboratório é um ambiente todo certinho, controlado. Mas e no mundo real, onde a vida social é muito mais complexa e imprevisível? É hora de sair do laboratório e ver esses micróbios em ação, na natureza. E é muito importante entender essa diferença. Animais de laboratório têm uma genética mais uniforme, vivem em um ambiente artificial e o microbioma deles é bem mais simples. Já os animais selvagens, aí a história é outra. Genética diversa, grupos sociais naturais e microbiomas que são incrivelmente complexos e dinâmicos. É por isso que estudar esses animais da natureza nos ensina tanto. E aqui a gente chega numa descoberta que é simplesmente impressionante, resumida nesta citação da pesquisa. Em camundongos selvagens, a associação social é um preditor muito mais forte da composição do microbioma do que a distância, o parentesco, a idade ou o sexo. Vamos parar e pensar um minuto no que isso significa. Com quem um camundongo anda importa mais para os micróbios dele do que a própria família. A interação social está literalmente moldando o ecossistema interno dele. E essa dinâmica aparece por todo o reino animal. Os microbiomas dos chimpanzés, por exemplo, ficam mais parecidos na estação chuvosa, que é quando eles socializam mais. Em babuínos, quanto mais forte o laço de catação entre eles, mais parecidos são os seus microbiomas. Hienas malhadas usam bactérias do intestino para criar os cheiros que usam na comunicação do grupo. E até as abelhas. Elas usam pistas químicas dos seus micróbios para saber quem é da colônia e quem não é. É um ciclo de feedback que está em toda parte. Tudo bem, é fascinante ver isso em animais. Mas e nós, humanos? Como isso se aplica a nós? Vamos trazer essa conversa para o nosso mundo e tentar entender como o microbioma social humano molda as nossas vidas. A influência começa antes mesmo da gente nascer. O microbioma da mãe afeta o desenvolvimento do cérebro do feto. O tipo de parto, a alimentação, tudo isso estabelece a comunidade inicial de micróbios. Na infância, já se observa que perfis microbianos alterados têm correlação com condições como o transtorno do espectro autista. Na vida adulta, quando se mora junto com parceiros, família ou até amigos, os microbiomas tendem a ficar mais parecidos. E na velhice, a solidão já foi associada a uma menor diversidade de micróbios. É uma parceria que dura a vida toda. E essa ideia fica muito visual quando a gente olha os dados. A semelhança do microbioma intestinal é altíssima entre casais que compartilham a casa, o estilo de vida
é moderada entre irmãos e bem baixa entre estranhos. Ou seja, nossos relacionamentos mais próximos estão, de certa forma, refletidos nos nossos ecossistemas internos. A pesquisa também está começando a achar correlações entre perfis de micróbios e certas condições de saúde mental. Por exemplo, alguns estudos notaram uma menor abundância de bactérias como Bifidobacterium e Prevotella em pessoas com transtorno do espectro autista. Padrões parecidos começam a surgir em transtornos de ansiedade, depressão e até esquizofrenia. É super importante dizer que essa é uma área de pesquisa muito ativa. A gente ainda está investigando a causa e o efeito. E agora? Para onde a gente vai com todo esse conhecimento? Bom, essa ciência oferece uma perspectiva completamente nova sobre nós mesmos e a nossa sociedade. A grande lição aqui é que agora a gente sabe que as nossas redes sociais são um fator-chave na formação dos nossos micróbios. Elas entram na lista junto com a genética, a dieta e a idade, como um pilar fundamental da nossa biologia. A interação social não é só um comportamento, é um fator biológico. E se ainda houver alguma dúvida sobre o poder do intestino, basta pensar nesse número. Cerca de 70 a 80% das células do sistema imunológico do nosso corpo moram lá. Elas são literalmente educadas, treinadas pelos nossos micróbios. Isso dá uma dimensão da influência gigantesca que esse ecossistema tem sobre o corpo inteiro. No fim das contas, o que se forma é um ciclo de feedback muito poderoso. A interação social nos expõe a novos micróbios, o que aumenta a nossa diversidade interna. E, por sua vez, um microbioma saudável e diverso pode nos deixar mais resilientes, menos estressados e, quem sabe, até mais abertos a socializar. Nossos micróbios e nossas vidas sociais se alimentam um do outro. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, bem provocadora. Se os nossos micróbios precisam de conexão social para florescer, o que a solidão da vida moderna significa para os nossos ecossistemas internos? É uma questão que liga essa ciência de ponta a um dos desafios mais urgentes da nossa sociedade e nos convida a repensar a saúde não apenas como algo individual, mas como algo profundamente social.